Área de trabalho. Estou tentando compartilhar a apresentação aqui, gente. Eu não estou achando ela. Não tem problema não, professor. Paciência. Já nem entrou todo mundo também. Só tem 7 participantes. Tem mais gente na sala. Vou esperar a galera chegar também. Tem duas aqui, mas não é nenhuma das duas. Compartilhar para não compartilhar arquivo. A Yane entrou agora. É que eu baixar o aplicativo. Sam chegou aí, foi? Como que eu vou botar esse bicho aonde? Saiu, não tô... Eu vou salvar, eu estava com... Botando nesse PC. Área de trabalho não, botar em outro. Procurar. Documento.
Pô, cadê essa coisa? Some, viu? Aqui, pessoal. Aí a gente... Alessandra lá. Chegou aí. Rapaz, tem 2 quadros desses, né? Trouxe mostramento. Um momento aí, viu, pessoal? Que eu vou tentar falar com o Marcelo aqui, ver se eu consigo colocar essa aula aí, que não estou conseguindo. Ok. Está com aula, Marcelo? Rapaz, estou precisando colocar uma apresentação aqui na minha aula, não estou conseguindo. Está na área de trabalho, só que eu entrei na área de trabalho, mas não estou conseguindo. Ficou o quadro igual da tela aqui. Sim, peraí. Calhau, boa noite. A câmera tá ligada, você não tá vendo, professor? Sim. Vem cá, Marcelo. Esses quadros que tem dentro, como é que eu fecho eles? Ah, peraí.
Tá vendo aí, pessoal? A tela? Tô sim, Sim, professor, sim, consegui sim. ver. Até que enfim, demorei, mas Marcelo me deu uma força aí, porque eu estava tentando abrir, mas estava fechado. Eu teria que abrir a apresentação. Não sabia disso, não. Mas aprendi mais uma. Já está todo mundo aí, né? Deixa eu ver se tem. Tô aqui, professor. Acho que já está todo mundo aí. Vou começar, viu? Como diz o menino, para não atrapalhar a cerveja dele. Hoje a gente vai ver perda de carga, ver como é que calcula a perda de carga, né, em tubulação. Bora ver. Nossa prova vai ser de hoje a 8. Entra até esse assunto de hoje. Deixa eu ver se tá gravando. Aliás, tá. Não, deixa eu ver se está gravando essa aula. Peraí. Calhau, quem fala aqui é Débora. Diga, Débora. Como é que vai ser essa prova? Você pode explicar, por favor? No final eu explico. Beleza. Viu? Não tá gravando. Então. Pronto, então a gente vai ver perda de carga, gente. O conceito. Quando um líquido escoa de um ponto para outro no interior de um tubo, ocorrerá sempre uma perda de energia, denominada perda de carga. Sistema de bombeamento de líquidos. Essa perda de carga é devida principalmente ao atrito do fluido com uma camada estacionária aderida à parede interna do tubo. O emprego de tubulações no transporte de fluido pode ser realizado de duas formas: tubos fechados e canais abertos. Essa aula vai se preocupar com tubos fechados. A perda de carga pode ser distribuída e pode ser localizada. A distribuída ocorre no trecho reto do escoamento de seção constante, quer dizer, numa tubulação reta, né? E a perda localizada ocorre em singularidades, peças e conexões, como joelhos, T's, né? Joelhos, T's, curvas, transmissões, válvulas. Aí a localizada ocorre nessas conexões. Deixa eu aumentar aqui a tela. Tipo de perda de carga. Tipo de perda de cargas. Perda de carga distribuída ou primária, né? A parede dos dutos retilíneos causa uma perda de pressão distribuída ao longo do comprimento do tubo, fazendo com que a pressão total vá diminuindo gradativamente ao longo do comprimento. Aí a gente tem dois exemplos de perda de carga distribuída, né? Um tubo com sujeira na parte de baixo, né? Pode ser acúmulo de barro, essas coisas. E outro que parece que é muito ferrugem por dentro, que chega a tubulação ficar turbulenta, o líquido, né? A água passando. Fica como se fosse tem um estreitamento brusco aí, ela fica turbulenta. Isso são exemplos de perda de carga distribuída, né? Ao longo de um tubo. A perda de carga localizada é o tipo de perda de carga que é causada pelos acessórios de canalização, isto é, as diversas peças necessárias para a montagem da tubulação e para o controle do fluxo de escoamento, que provoca variação brusca da velocidade em módulo ou direção, intensificando a perda de energia nos pontos onde são localizados. Aí um exemplo de perda de carga localizada, né? Por exemplo, aqui tem um T, uma luva, um joelho, né? Uma transmissão, pode ser. Então, em todos esses pontos acontece perda de carga, né? A gente vai aprender como é que calcula essas perdas. Perda de carga localizada nas singularidades, né? Nos objetos. Agora vamos para a fórmula. O conceito de perda de carga distribuída, mais uma vez, é a perda de carga que ocorre ao longo da tubulação reta, devido ao atrito interno entre as partículas do fluido e destas com as paredes do tubo. A fórmula de Darcy permite calcular a perda de carga ao longo de um determinado comprimento do tubo. A fórmula é essa: perda distribuída é F minúsculo, que é o fator de atrito, L, que é o comprimento do tubo, V ao quadrado, que é a velocidade do
do líquido, do fluido. DH, que é o diâmetro hidráulico. Na maioria das vezes a gente considera o diâmetro do tubo, né? E 2G, 2 vezes a aceleração da gravidade. Então, repetindo. Perda de carga distribuída. Fator de atrito, vezes o comprimento do tubo, vezes a velocidade ao quadrado, dividido pelo diâmetro, vezes 2 vezes a aceleração da gravidade. Repetindo aqui, ó, de novo, né? FLV ao quadrado sobre D vezes 2G. O coeficiente de atrito pode ser determinado utilizando-se o diagrama de Moody, partindo da relação entre a rugosidade e diâmetro do tubo, que é epsilon sobre D, e o número de Reynolds, né? O número de Reynolds é um parâmetro adimensional que relaciona a força viscosa com força de inércia. Se o regime for laminar, né? Aí você tem o quê? Divide 64 pelo número de Reynolds, aí você tem o fator de atrito, né? Isso se é no regime laminar, tranquilo, né? Aí o diagrama de Moody, é meio complicadinho, eu coloquei aí, no final vou mostrar como é que a gente usa ele para resolver uma questão, né? Não é muito simples não, e a visão dele não está muito boa, mas é mais ou menos isso. O cara, de um lado aqui a gente tem o fator de atrito, desse lado direito, em cima a gente tem o número de Reynolds, e na parte de baixo, que ficou meio coberta, a gente tem as rugosidades, né? A gente sabendo 2 deles, encontra o outro. Fator de atrito ainda. Se Reynolds for maior ou igual a 4.000, o regime é turbulento. E a forma para calcular o fator de atrito é essa aqui, ó. 1 sobre raiz quadrada de F. Essa formulazinha a gente não vai utilizar, não. Porque ela é mais utilizada em mecânica dos fluidos mesmo, na disciplina mecânica dos fluidos. Vou deixar para quando vocês chegarem lá, aí você vê. Vocês veem ela. Aqui é uma tabela de rugosidade, né, de alguns materiais. Eu coloquei só por curiosidade. Por exemplo, um aço novo, um tubo de aço novo, ele tem uma rugosidade de 0,045. Já, por exemplo, um ferro fundido velho, que deve estar todo enferrujado por dentro, a rugosidade é de 3 a 5, tá vendo? Aí depende do material. Agora, se você observar, um tubo de PVC tem rugosidade de 0,0015, tá vendo? É a menor de todas. Se você observar todas aí, todos os materiais, o menor, que tem a menor rugosidade é tubo de PVC. Não é à toa que o pessoal usa muito ele para tubulação de água, né? 0,0015. A rugosidade dele é quase nenhuma, né? Agora, a forma para calcular a perda localizada. As perdas de carga localizada podem ser expressas em termos de energia cinética, né? V ao quadrado sobre 2G, no escoamento. Assim, a expressão geral é K vezes V ao quadrado sobre 2G. Essa é mais simples, né? Esse K é o coeficiente, chamado coeficiente de forma, ou então fator de forma também é conhecido. V é a velocidade e 2 vezes a aceleração da gravidade. Esse K são as perdas que acontecem nos acessórios, né? Numa válvula, num joelho, num T, numa transmissão, né? Isso é questão da. Aqui eu coloquei alguns coeficientes de K, os valores de K, para algumas entradas. Por exemplo, se a entrada for reentrante, desse tipo aqui, ó. Aí esse coeficiente vale 0,78. Se for entrada de borda viva, esse coeficiente vale 0,5. E se for uma entrada arredondada, aí você tem que ter o diâmetro tem que ter a razão entre o raio e o diâmetro do tubo, né? Aí se o raio dividido pelo diâmetro der 0,02, aí o valor de K do coeficiente é 0,28. Se a razão der 0,06, o K dá 0,15. E assim vai. Se for maior ou igual a 0,15, dá 0,04. Só para curiosidade aí de tubulação.
Aqui é outra fórmula. Outra forma de se calcular a perda localizada. A outra forma de se calcular a perda de carga localizada é por meio da teoria do comprimento equivalente. O conceito do comprimento equivalente nos fornece a perda de carga localizada na qual ocorre uma singularidade, quer dizer, ou um joelho, ou uma válvula, uma torneira, né? Dada a partir de um comprimento equivalente de um trecho de conduto reto de seção constante, com o mesmo valor de perda de carga que ocorre na singularidade. Valores de comprimento equivalentes são encontrados em catálogos de fabricantes, portanto, temos que... Aqui é outra forma da gente calcular a perda localizada, né? Aí você tem o fator de atrito, agora já tem, ao invés do K, que é aquele K de singularidade que eu falei, o fator de... Cadê ele? Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, esse K, fator de forma, coeficiente de forma, o fator de forma. Aí a gente vai usar o comprimento equivalente. Ao invés de usar o K, a questão dá um comprimento que equivale àquele K, entendeu? Aí o fator de atrito, vezes esse comprimento, vezes o diâmetro hidráulico, que multiplica a velocidade ao quadrado sobre 2G. É outra maneira de a gente calcular a perda localizada. Aqui nós temos um gráfico. A figura 2.16 apresenta o cálculo do valor do coeficiente de forma para contrações bruscas. Do lado esquerdo aqui, tá vendo? Coeficiente de forma, contrações bruscas. Contrações bruscas. E para expansões bruscas aqui do lado direito. KE de expansão e KC aqui para contrações. Né? Aí você vê, por exemplo, se eu quero... Aqui a gente tem a razão entre as áreas, ó. A razão entre as áreas. Se eu quero saber o coeficiente de forma, quando a razão entre as áreas for, por exemplo, 0,25, aí eu vou lá, a setinha está indicando aqui aproximadamente 0,6. Então, o coeficiente de forma é 0,6. Quando a razão entre as áreas for 0,25. Isso para expansões bruscas, né? KE. Você vê que aqui o A1 é maior do que A2, né? É uma contração aqui. E do lado de cá o A1 é menor do que A2, é bem menor, né? E aí uma expansão. Tá todo mundo me ouvindo, gente? Estou ouvindo sim, professor. Sim, professor. Tá bom, Sim, tá. professor. A qualquer dúvida pode falar, viu? Se quiser voltar alguma coisa aí. Isso aqui a gente vai fazer exercício para mostrar como é que faz isso. Aí já vai começar os exercícios aí, ó. Um exemplo, ó. Calcular a perda de carga localizada do sistema mostrado na figura abaixo. Vai calcular a perda de carga localizada. É localizada, né? Porque tem os acessórios. Calcular a perda de carga localizada no sistema mostrado na figura abaixo, localizando a teoria do comprimento equivalente. Considerar o conduto com um diâmetro de 5 centímetros, quer dizer, o diâmetro desse tubo é 5 centímetros, e comprimento entre as seções de 1 até 5 igual a 50 metros, quer dizer, de 1 até 5, o tubo tem 50 metros. O fator de atrito é igual a 0,025, aquele Fzinho, né? A velocidade média é igual a 2 metros por segundo. E a aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Vamos supor que o comprimento equivalente da válvula de gaveta inserida no ponto 2, aqui, essa válvula aqui de gaveta, seja igual a 0,335 metros. O comprimento equivalente da válvula globo inserida no ponto 3 seja igual a 17,61 metros. E o comprimento equivalente do cotovelo aqui no 4, né, seja igual a 3 metros. Então, observe que ele, ao invés de estar dando K, o coeficiente, ele está dando o comprimento equivalente. Essa questão a gente vai resolver pelaquela forma de comprimento equivalente. A gente vai ter que somar o comprimento do tubo com cada comprimentozinho desse que foi dado, né? Bora ver como é que faz isso, ó. Aí, perda localizada. Perda de 1 a 5. Então, a gente pega o fator de atrito, vai multiplicar pelo comprimento do tubo, mais
a soma dos comprimentos equivalentes, eu calculei ele aqui do lado, que multiplica V ao quadrado sobre o diâmetro vezes 2G. Então, o comprimento equivalente que ele deu foi 0,335 de uma válvula, mais 17,61 da outra, mais 3 da outra. A soma dos três dá 20,945. Joga cá, olha, o fator de atrito foi 0,025, 50 mais essa soma dos equivalentes, tá vendo? Que multiplica V ao quadrado sobre o diâmetro, que é 0,05, vezes 2, vezes 9,81, que a aceleração da gravidade ele deu como 9,81. Fazendo essa continha aqui, a gente encontra 7,23 metros. Essa é a perda localizada nessa tubulação aqui, que tem 50 metros, né? Do ponto 1 até o ponto 5, tem 50 metros. Então, a gente fazendo pela fórmula de perda localizada com comprimento equivalente, a gente encontra isso. Se por acaso ele quisesse, por exemplo, a perda só em um, ó, se ele quisesse a perda só, vamos supor aqui no 3 é o quê? Na válvula Globo, isso seria no ponto 3. Ele tem 17,61 metros. Se a questão pedisse qual a perda na válvula Globo, que tem 17,61 metros, a gente voltava aqui, ó, e somava o comprimento do tubo só com 17,61, só nela, né? E aí fazia o cálculo de novo, achava. Aí é porque a gente está calculando a perda durante o tubo todo, né? De 1 até 5, né? Alguma dúvida, pessoal? Hein, Sami? Até Tá com professor. alguma dúvida? Você falou se quisesse calcular o ponto localizado aí, seria o L, comprimento, vamos supor, o 17, né? 17,61, vezes a velocidade ao quadrado, mais a distância, mais o diâmetro, né? Então, tiraria esse L Do comprimento. Se ele pedisse só a perda localizada na válvula, aí não precisava do comprimento do tubo, era só nela. Cancelava a perda localizada, né? Só. Aí o ponto ficou ponto fixo, entendi. Se pedir em cada um dos acessórios, aí não precisa do comprimento do tubo. Aí foi porque a gente está calculando a perda total nele, entendeu? Uhum. Vocês que vão fazer isso. Eu dei a fórmula aí, ó. K vezes V ao quadrado sobre 2G. Ó. O problema é o seguinte, a perda de carga localizada ocorre em locais ou singularidades em que o escoamento sofre perturbações bruscas. Essa perda de carga é devida aos efeitos do atrito e do gradiente adverso de pressão que ocorre quando o fluido atravessa as singularidades inseridas no sistema. Qual a perda de carga localizada em uma entrada de borda viva K igual a 0,5? Aí a perda numa entrada, né? Aquelas entradas que a gente viu nesse instante lá. Uma entrada de borda viva K igual a 0,5, cuja velocidade é 4 e considere G igual a 9,81. Só é substituir aí e fazer. Vê aí quanto é que vocês acham. A Alessandra tá aí, não tá? Ayane, Débora, Jéssica, Madison, Rafael, Alessandra, sim. Alessandra, né? Lucas, tá? Lucas Jéssica Dias. tá aqui, viu? Professor Não me Raquel. esqueça. Raquel, Sami. Aqui, presente. Ingrid, tá? Ingrid Divino? Não, né? Eu tô aqui, viu, professor Ayane? A Ayane tá, eu vi. E Idriele? Acho que Idriele chegou e saiu. Eu vi ela entrar.
Sai não, professor, tô aqui. Aí, Tô aqui. resolve. Então só não tá, parece que é Lucas de Jesus Sotero. Parece que ele não tá aí, não. Deixa eu ver aqui uma coisa. Quem tá na reunião? Tá a Alessandra, tá... A Alessandra Laranjeira tá 2 vezes. Ayane, Débora, Driele, Jéssica, Madison, Raquel. Mas isso saiu para tomar uma. Quem? Madison. Madison. Tô aqui, aí nada. Mas um é depois. Deu 0,4, professor. Vê aí se tá certo. Tá certo. Tá 0,4. 0,440. Isso. 0,4 metros, viu? A unidade Isso. é metro. Já achei aqui. O que foi agora? Voltou aí a tela da questão? Sim. É que eu tinha saído. Então, o K é 0,5, a velocidade é 4 ao quadrado de 16, 2 vezes 9,81, isso aí dá 0,4. Eu não fiz ele não, mas dá. 0,4. Bora para outro. Bora ver isso aí, ó. Tem-se que o coeficiente de forma é encontrado a partir de quadros gráficos, de quadro gráfico, etc. Geralmente construídos a partir de dados experimentais, levantados para cada tipo de singularidade. Qual a perda de carga localizada em uma contração brusca de razão 0,25, cuja velocidade do escoamento é 5 metros por segundo? Dê uma olhada aí, vê se vocês conseguem descobrir como é que faz essa questão. Contração brusca, é do lado esquerdo, tá vendo? Vocês têm que achar o K aí, para poder fazer. É a mesma forma anterior, ela tem que ver quem é o K. E aí, Matos, você já enxergou o K aí? Eu não sei, você tem que pegar a relação dele com 0,25, é isso? Você tem que... que está dizendo que a razão é 0,25. A razão é a razão entre as áreas. Isso. É aqui embaixo, tá vendo? Então você vê 0,25... Vai estar entre 0,2 e 0,4. Não, Né? 0,25 vai estar em 0,4 mesmo. Porque Vai se ter fosse 0,4 mesmo, né? 0,3 que estava entre os dois, né? Mas 0,25 está mais para 0,2, então está aqui no 0,4. Então, vai dar 0,4 vezes 0,81. Vai dar 0,3. Não, dá 0,5, vê se não é. 0,5? É. Espera ainda. É, porque ali vai estar 5 vezes 5 dá 25. 25 dividido por 19,62 dá 1,27. Então vai dar... Espera aí.
Todo mundo enxergou que no 0,25 o K é 0,4? Sim, depois que o senhor explicou, ficou mais fácil. Aí como é que faz? Deu 0,5 mesmo, agora já achei. Já achou? 0,5, já. Tá facinho. Aí, é Já tranquilo. achei. Agora tá fácil. É porque eu só me atrapalhei no que eu tava fazendo pelo 4 do outro. E é 5 metros. É 5 vezes 5, dá 25. Só por isso que eu me atrapalhei. Pode Mas passar tá por outro? Pode ir embora. E as meninas aí, a Yane, tá fazendo? Tô, professor, tô tentando acompanhar para ver se eu consigo entender como é que vocês estão fazendo. Tô meio perdida aí. Mas você é um menino inteligente, rapaz. Você aprende fácil. Vou passar o outro, viu? Aí, outro de gráfico, ó. O coeficiente de forma para válvulas parcialmente abertas é calculado a partir de gráficos como ilustrado na figura a seguir, em que H sobre D é a fração de abertura da válvula. Está aqui embaixo, ó, no eixo de baixo, tá vendo? O gráfico apresentado na figura é utilizado para o cálculo do coeficiente de forma para válvulas parcialmente abertas dos tipos globo, disco e gaveta. Aí está dando as três aqui, ó. Duas branquinhas e a de gaveta essa pretinha. Então, qual a perda de carga localizada em uma válvula de gaveta? 30% aberta, cuja velocidade do escoamento é de 5 metros por segundo. Aí você vai olhar onde é que você vai achar o K quando ela tiver 30% aberta, né? É nesse eixo de H sobre D, verifique aí essa válvula de gaveta e essa pretinha, né? Tá fácil de ver. Vê se vocês fazem. É 12,7, professor? Deixa eu ver. É 17,8. E onde foi que eu errei? Bora ver. Você achou 30%? O K ali não é 10? Hein? O K não é 10? 30, subindo aqui. É 14. Ó, aqui que eu tenho. Aqui, por onde achei. É 14, eu achei que era 10 aqui, ó. Não, na válvula, é a curva preta, não é isso? Preta. Pronto. Mas já entendi a questão também. Tranquilo. Já entendi. Eu calculei como se fosse 10. Então, 10 é da válvula branca, uma dessas brancas aí. Isso, então só é calcular, tirar do 10 e botar 14, vezes 1,27, dá 17,7. E Sami fez? Essa menina que está conversando aí é a filha de Sami, é? Não. Não é não? Era a minha, professor, era a minha, que tá aqui. Era a sua, né? Tá certo. E aí, Sami fez? Não, mas é a mesma fórmula, né? Eu eu não consigo enxergar, não, professor, essa letra pequena. Como ele disse que é 30%, você pega o 0,30 aqui, sobe até encontrar a válvula preta, aí dá 14. Sim, o K dá 14. Aí só substitui na mesma fórmula. A mesma aí, fórmula como é que do anterior. Uhum. KV ao quadrado sobre 2G. Então dá 14 vezes 5 ao quadrado, 2 vezes 9,81, dá H igual a 17,8, que é a perda localizada, né? Pronto, agora a gente está com uma questão boa aí. Vou diminuir aqui para a gente fazer ela com calma, essa questão aí. Na instalação da figura, deseja-se conhecer
o desnível ΔH entre os dois reservatórios de água. Né? Esse ΔH aqui, ó, a gente tem um tanque aqui embaixo, no ponto 0, a gente tem outro tanque no ponto 7. Aí ele dá a potência fornecida pelo fluido, né? Quer dizer, potência fornecida ao fluido, quer dizer, é a bomba que fornece, né? É a potência que a bomba fornece ao fluido. Dá 750 watts, né? Que é 0,75 kW. O diâmetro é 3 centímetros, o diâmetro do tubo, né? A vazão é 3 litros por segundo. A gente vai ter que transformar para metros cúbicos por segundo. O diâmetro para metro, né? O comprimento de 1 até 2, ó, de 1 até 2 aqui, até antes da bomba, é 2 metros. Comprimento do tubo. Comprimento de 3 até 6, de 3 até 6 aqui, até o outro tanque, é de 10 metros. Então, o comprimento total do tubo é 12, tá vendo? 10 mais 2. O K, nas singularidades, ele botou um Szinho aí para a gente ver que é nas singularidades, onde tem a entrada, onde tem válvula, essas coisas. Então, K no ponto 1, ó, o K de singularidade no ponto 1 vale 1, né? Está aqui no ponto 1, vale 1. O K no ponto 4, você vê que é um joelho, e no ponto 5 também é outro joelho. K no ponto 4 é igual ao ponto 5, é igual a 1,2. Ele tem que somar esses dois, 1,2 mais 1,2. E o do ponto 6, aqui que é outra entrada aqui para o tanque, vale 1,6. Aí ele está dando aqui a viscosidade cinemática do fluido, que é 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Está dando o fator de atrito, que é 0,02. Está dando o peso específico da água, que é 10.000 newton por metro cúbico. Aí ele pede determinar também a rugosidade do conduto e a altura H0 para que a pressão efetiva na entrada da bomba seja nula. Então, quando a gente for calcular esse H0zinho aqui do tanque, do primeiro tanque, a pressão aqui na bomba vai ser nula, no ponto 2. A gente não pode esquecer disso. Agora a gente vai calcular ΔH. Ó. Lembrando que o ponto de referência aqui está no primeiro tanque, na altura da água do primeiro tanque aqui. Ó. Então, o primeiro tanque, o ponto 0, não vai ter altura, tá vendo? Só quem vai ter altura é o segundo tanque. Mas antes disso, tem uns cálculos primeiros, antes de fazer isso. Bora ver. A gente vai calcular o H da bomba aqui. Ó. Vai pegar a potência que o fluido recebeu, N igual a gama vezes Q vezes H, tá vendo? A potência é 750 watts. O gama é 10.000, tá aqui. A vazão é 3 vezes 10 a menos 3, transformando em metros cúbicos por segundo, vezes o H da bomba. Eu cortei 10 a menos 3 com 3 zeros aqui do 10.000, tá vendo? Aí ficou 3 vezes 10, 30, dá 750 por 30. Dá 25 metros. Então, a carga da bomba é 25 metros. Já está calculada, tá vendo? Que a gente vai precisar lá na frente. O cálculo da velocidade, ó. A gente pega a vazão, diz que é a área vezes a velocidade. Então, a vazão é 3 vezes 10 a menos 3. A área é πd ao quadrado sobre 4, vezes a velocidade. Então, a velocidade vai ser 3 vezes 10 a menos 3 dividido pela área. Esse cálculo de π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4 deu 7,1 vezes 10 a menos 4. Aí depois vocês conferem, mas dá isso mesmo. E a velocidade deu 4,23 metros por segundo, tá vendo? Essa é a velocidade da água ali na tubulação de um tanque para o outro. Que a bomba está jogando, né? Está puxando de um e jogando para o outro. Agora vamos para calcular a perda de carga distribuída de 0 até 7. Ó. Perda de carga distribuída. Aí é na tubulação, não é nas válvulas, é na tubulação mesmo. Então você pega o fator de atrito, que é 0,02, multiplica pelo comprimento do tubo, que é 12 metros, que a gente viu. Pega a velocidade ao quadrado, que é 4,23, que a gente já calculou. Diâmetro do tubo, 3 vezes 10 a menos 2 metros, 2 vezes G. A gente está nessa questão, estou considerando G igual a 10, né? Ele não deu valor, a gente está considerando 10. Então, 2 vezes 10, 20. Multiplicando isso aqui em cima dá 4,29, aqui embaixo dá 6 vezes 10 a menos 1,
4,29 dividido por 6 vezes 10 a menos 1 dá 7,2 metros. Essa é a perda de carga distribuída de um tanque até o outro, né? De 0 até 7. Dá 7,2 metros. Agora a gente vai calcular a perda de carga localizada. Como tem vários cais de singularidade, a gente vai somar eles. Né? Somatórios de K vezes V ao quadrado sobre 2G. Se a gente ver, vamos somar aqui para ver, ó. O KS1 é 1, o KS2 e o KS4 com o KS5 dá 1,2, então 1,2 mais 1,2, 2,4, mais 1, 3,4, mais 1,6, que é lá no ponto 6 dá 5, né? 3,4 mais 1,6 dá 5. Por isso que eu coloquei aqui, né? Somatório de K dá 5, vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 20. Então, isso dá, resolvendo, fazendo essa continha, dá 4,5 metros. Então, o que foi que a gente calculou aqui nesse slide? A carga da bomba, o valor da velocidade do fluido, da água, né? A perda distribuída, que é 7,2, e a perda localizada, que é 4,5. Vê se alguém tem dúvida aí em alguma coisa. Dúvida não, mas é trabalhoso. A gente nem chegou no que ele pediu ainda. Ele está pedindo o ΔH, né? A gente só está fazendo a preparação para chegar lá. Piorou, então. Mas o próximo passo já é ele, né? Já vai calcular o ΔH. Porque a gente vai igualar Bernoulli em um ponto e no outro, né? E para... como tem uma bomba ali no meio, então a gente precisa da carga da bomba, tá aqui. Precisa da velocidade do tubo, a gente já calculou, né? E vai precisar das perdas também. Então, posso mudar para o outro slide? Essas perdas soma? Soma. A perda total é a soma das duas. Ok. Vamos ver, ó. O cálculo do ΔH agora. Eu vou voltar na questão para a gente ver. Ele quer esse ΔH aqui, tá vendo? A altura do tanque que está no ponto 7 até a altura do tanque aqui que está no ponto 0. Tá vendo? Então, o H0 não vai ter altura, tá vendo? Quem vai ter altura é o H7, que vai ser ΔH aqui. Então, vamos ver. Igualando o Bernoulli no ponto 0 e ponto 7. Olha. H0 mais H da bomba, né, é igual a H7 mais H de perdas. Né? Voltando lá, só para a gente ver rapidinho. Ó. H0 mais o H da bomba, tá vendo? Por aqui, ó. É igual ao H7 mais as perdas que aconteceram aqui no caminho, né? Pela tubulação. É isso que ele está fazendo. Aí, ó. H0 mais H da bomba é igual a H7 mais o H de perdas, né? Bom, no ponto 0, ó, o H0 é tudo zero. Por quê? Vamos ver. Vou voltar lá para a gente ver por que é zero, tudo é zero. Ó. A velocidade da água aqui é zero, né? Que a gente está no sistema... Como é que a gente diz? Permanente, né? A velocidade inicial é zero. A carga gravitacional é zero porque a referência está aqui, não tem altura, tá vendo? Então não tem carga gravitacional. Então não tem carga cinética porque V é zero. Não tem carga potencial porque a altura é zero. E não tem carga de pressão porque a pressão é atmosférica, a gente considera zero. Né? Então não tem nada no ponto 0. Lembrando que a altura do ponto 7 é ΔH, tá vendo? Vamos voltar para lá. Depois, vem o H da bomba que a gente já calculou, é 25, tá vendo? No ponto 7, no tanque onde está o ponto 7, tem o ΔH, né? Que seria normalmente Z7, mas aí no caso é o ΔH. Mas tem a pressão cinética, que é a velocidade que a bomba está jogando, né? Da água. Mas não tem pressão, não tem carga de pressão, porque a pressão é atmosférica lá no tanque, o tanque do outro lado também é aberto. Então, não tem a pressão atmosférica, então não tem carga de pressão. Depois vem mais as perdas, ó, que foi que a gente calculou, 7,2 mais 4,5.
Então, 25 igual a ΔH, mais a velocidade ao quadrado sobre 20, né? Mais 11,7. Calculando o ΔH aí, vai dar 25 menos 11,9, dá 13,1 metros. Né? Essa é aquela altura que ele está pedindo. Tudo bem aí, pessoal? Sami, tá tudo ok? Tá dando para entender, professor. Tá certo. E a Alessandra, tá entendendo? Ayane. Tô sim, professor. Tá dando para acompanhar. Certo. A gente vai calcular agora o seguinte, a rugosidade, né? Cálculo da rugosidade K. Que a gente está trabalhando com 2K, tem aquele Kzinho da singularidade, né? Que é o fator de singularidade, e tem esse K aqui que a gente vai chamar de rugosidade. Primeiro eu calculo o número de Reynolds, né? De Reynolds, que é a viscosidade cinemática que ele deu. Não. A velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Bonito aqui embaixo. Então, a velocidade é 4,23, vezes o diâmetro, que é 3 vezes 10 a menos 2, dividido pela viscosidade cinemática, que é 10 a menos 6. Então, isso dá 1,3 vezes 10 a quinta. Isso é o número de Reynolds. Se a gente observar num diagrama de Moody, para F igual, o fator de atrito igual a 0,02, encontramos K igual a 1,5 vezes 10 a menos 5. Isso foi a resposta que o livro deu, né? 1,5 vezes 10 a menos 5. Só que na hora que eu fui jogar lá no diagrama de Moody, deu um pouquinho diferente. Ao invés de 1,5, a gente encontrou 2. Mas deve ter sido porque a linha que ele pegou foi um pouco diferente da que eu peguei. Eu vou mostrar aqui na sequência. Ó. Aí como é que a gente faz? Ó. Em cima a gente tem os números de Reynolds. Então, aqui é 10 a 5, aqui dá mais ou menos 1,3, aqui tem 2, aqui tem 3, aqui pertinho do 2 eu considerei 1,3 vezes 10 a 5, né? Foi o número que nós encontramos. Aí você desce essa linha, ó, até encontrar o 002 aqui, que é o fator de atrito, tá vendo aqui, ó? Onde está o 1500 aqui, essa linha vermelha daqui. Aí você segue o 002, ó, até encontrar a linha de lá. Encontrou? Aí você... No ponto, você acompanha essas linhas que estão descendo, aí faz outra linha descendo. Aí vai ver a localização mais ou menos dessa linha. Então, se você ver, tem uma linha de 1000 aqui em cima e tem uma de 2000 mais embaixo. A linha vermelha está entre as duas. Aí a gente considerou 1500, né? Esse 1500 corresponde ao diâmetro sobre o K, sobre a rugosidade, né? A razão entre o diâmetro e a rugosidade. Essas linhas que ele está dando assim, né? Que tem de 40, de 100, de 1000, de 2000, 4000. Então, essas linhas são linhas que é a razão entre o diâmetro e a rugosidade. Então, eu considerei 1500. Quando eu joguei o diâmetro aqui, ó, que é 3 vezes 10 a menos 2, e tirei o valor de K, que é a rugosidade, aí vai dar 3 vezes 10 a menos 2 dividido por 1,5 vezes 10 a terceira embaixo. Aí dá 2 vezes 10 a menos 5, que é a rugosidade, né? Encontrei. No livro a resposta está 1,5, mas deve ser porque a linha que ele pegou deve ter subido mais um pouco, alguma coisa assim. Ô, professor, e esse fator de atrito aí, eu não consegui entender como é que é. Ele é fixo, é? É a questão da. Aqui, tá vendo? Ele dá. Tem vários. Você está falando no diagrama? Não, tem algumas questões que eu vejo que o fator de atrito é 0,2, 0,3. Como é que eu acho esse fator de atrito? Depende do material, entendeu? Vai depender do material, né? Depende do tubo que você está usando. Se é de aço, se é de ferro, se é de Aí cobre. é tabelado, né? É tabelado, exatamente. Pronto, entendi. É tabelado ele. Essa questão ele deu 0,02. Pronto, então é mais ou menos assim que a gente acha a rugosidade. Agora vamos embora ver.
vai calcular o H0, né? Cálculo de H0. Aquele H pequeno. Deixa eu voltar lá para a gente ver. Agora ele quer, ó, que ele pediu aqui embaixo, determinar também a rugosidade do conduto e a altura H0 para que a pressão efetiva na entrada da bomba seja nula. A pressão aqui no ponto 2 é 0. Então ele quer essa alturazinha do tanque. É como se fosse a profundidade do tanque, do primeiro tanque. Né? Ó. Então, a gente deve igualar, ó, 0 com 2. Bora ver lá. Antes da bomba. Aí, cálculo de H0. Bernoulli entre 0 e 2, tá vendo? A gente vai igualar H0, que é igual a H2 mais H de perdas. Observe que depois do H0 eu não botei a bomba, porque o H2 está antes da bomba. Quer ver? Olha? Aí o H2 está antes da bomba. O ponto 2 está antes da bomba. Então, vai ser só o H0 igual a H2. A bomba está depois. Só que agora, no cálculo anterior, o H0 foi tudo 0. Mas agora já não é mais tudo 0. Existe a alturazinha, né? O H0 pequeno que ele está querendo. Né? Então, a carga cinética é 0, a carga de pressão é 0, mas a carga gravitacional, no caso, agora tem, que é o H0. Né? Do outro lado, no ponto 2, não tem carga de pressão, não tem altura, né? Porque está no nível de referência. Tem a carga cinética, que é V ao quadrado sobre 2G, mas não tem carga de pressão, que ele disse que na bomba, ali no ponto 2, a pressão era nula. Então, por isso que não tem a pressão, né? Depois vem as perdas distribuídas e a perda localizada, né? Até ali, ó. Então, a gente vai ter que calcular de novo, porque agora não é a tubulação toda, só é de 0 a 2. Então, a gente tem que fazer o mesmo trabalho aqui, ó. H distribuída vai ser F vezes L, V ao quadrado sobre D vezes 2G, tá vendo? Só para entre o ponto 0 e 2. Então, o fator de atrito é 0,02, né? O comprimento do tubo agora é 2 metros só. A velocidade é a mesma, 4,23 ao quadrado. O diâmetro é o mesmo, né? E aí 2G é 2 vezes a aceleração da gravidade dá 20. Resolvendo essa conta aqui, a gente acha 1,2 metros. Essa é a perda de carga distribuída. Agora a gente vai para a perda de carga localizada, que é K1, K no ponto 1. Vou voltar lá para a gente ver. A localizada só tem no ponto 1. Aí, perda localizada no ponto 1, cadê? Que é 1, né? Observe que não tem no 2, tem no 4, no 5 e no 6, né? Onde tem joelho, essas coisas. No 2 não tem perda. Então, só vai considerar só no ponto 1, aqui na saída do tanque. Vou voltar para lá. Então, a perda localizada vai ser K1 vezes V ao quadrado sobre 2G. Então, em 1 a perda foi 1, né? O K foi 1, 4,23 ao quadrado sobre 20. Resolvendo isso aí, a gente acha a perda localizada igual a 0,92. Voltando para cá, para a gente achar o H0, a gente vai ter V ao quadrado sobre 2G, 4,23 ao quadrado sobre 20, mais as perdas, 1,2 mais 0,92 que a gente calculou agora aí, ó, né? Isso dá 3 metros. Então, foi o que a questão pediu, tá vendo? A questão tinha pedido o ΔH, nós achamos, que deu 13,1. Tinha pedido a rugosidade, nós achamos que deu 1,5 vezes 10 a menos 5. Na realidade, deu 2, né, vezes 10 a menos 5. E aí pediu a alturazinha ali do tanque, do primeiro tanque, que deu 3 metros. Certo? Dê uma olhada aí para ver se tem alguma dúvida. Só essa resposta, professor, 0,92, que eu estou achando 0,89. Sua velocidade deu quanto? 4,23 ao quadrado, dividido por 20. É? Deixa eu conferir aqui. Vê para mim aí. Dá 0,9. Considere 0,9. Foi porque
quando eu fiz essa questão, eu não tinha achado a velocidade 4,23, eu tinha achado 4,24. Aí, naturalmente, foi por isso que deu 0,92. Quando eu fiz de novo, aí achei 4,23. É por isso que deve ter dado essa diferença. Mas é considere 0,9, não tem problema nenhum, não. Mas não bota a questão dessa, não. O bicho é muito grande. Se eu colocar uma questão parecida com essa, o que é que eu peço? Ó? Eu posso pedir a carga da bomba, entendeu? Que é um cálculozinho rápido, né? Posso pedir a velocidade, posso pedir uma das cargas. Com certeza vai cair questão disso aqui, de carga distribuída, ó, e carga localizada. Aprenda essas fórmulas. Quer dizer, aprender você vai estar na mão aí com elas mesmo, né? Não vai ter problema, que vai fazer em casa. Mas com certeza vai cair questão desse tipo. Agora talvez ela completa assim, não. Não coloquei, não. Depois você refazem para entender, viu, a questão. Só aquela parte ali, a prova toda, né? O quê? Só aquela partezinha ali já é a prova toda. Agora eu vou falar da... A aula da gente já acabou, só foi até aqui mesmo. Né? Agora, lê aí a respeito da avaliação. Já entendi. Já? Entendido. Então, sim, faltou eu dizer onde ela está. Essa avaliação está... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o... Essa avaliação será liberada a partir do Ela vai estar, deixa eu ver, o 3... Viu, gente? Anote aí. Ela vai estar na unidade 3, o 3S2, viu? Para não ficar se batendo lá. Unidade 3, né? É. Unidade 3, seção 2. Ok. Quando eu sair daqui, eu vou consertar, eu vou botar isso aqui nesse slide, onde é que ela está. E hoje mesmo eu vou publicar lá para vocês. Então, semana que vem não tem aula, só é a prova. Só é a prova. Vocês podem começar a fazer 16 horas, tá vendo? Vai ficar de 16 até as 22, aberta lá para vocês fazerem, né? Quem tiver tempo, faz logo cedo e manda, envia. Quem trabalha vai chegar umas 19 horas, mas mesmo assim vai ter 3 horas para fazer. É uma prova de 8 questões, está tranquila, não vai ter dificuldade nenhuma. Unidade 3, que sessão, professor? 2? É, sessão 2. 8 questões. Obrigado. É 8 questões, de marcar. Então, você ainda tem essa opção. Os professores estão terroristas, né? No oficial. Terrorista o quê, rapaz? Você já fez alguma prova? Cícero já botou medo na dele. Quem? Só o questionário que ele passou aqui. Quem foi? Cícero. É um assunto bem parecido com esse daí. Ah, é? Hidráulica. Hidráulica. Mesmas fórmulas. Né? A hidráulica trabalha mais ou menos com isso, Tá bom. Tá bom, professor. Deseja boa sorte pra gente. Olha, por hoje vai ficar por aqui, viu, gente? Aí, de hoje a 8, eu devo entrar na sala, eu vou botar um link lá. É esse link mesmo, vou deixar, viu? Aí, se alguém tiver algum problema, qualquer coisa assim, aí a partir de 7 horas eu vou estar. A partir das 19 horas. Tá ok, então. Eu espero que não tenha problema nenhum. Bom final de semana para vocês aí. Tudo de bom. Beleza, bom final de semana, gente. Já pode beber já? Agora pode, tá liberado. Juízo para vocês aí, viu? Nada então de cerveja. Tchau, galera. Então eu vou iniciar. Tá, né?